Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo. Tema do programa de hoje: existe alma gêmea? A gente já está predestinado, na hora que reencarna, a conhecer o fulano, a ter aquele fulano como marido, como esposa? Como é que funciona isso? Bom, eu recorri ao Livro dos Espíritos, as perguntas 297 até 303, tá? Então, vou fazer a leitura aqui rapidamente, tá? Vamos lá. 297. A afeição de duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Então eu tenho afinidade com alguém aqui, e quando eu desencarnar, a gente estiver no plano espiritual, essa afinidade vai continuar? Resposta: sim, sem dúvida. Se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Se realmente é um amor verdadeiro. Porque às vezes é um casamento, ele coloca, se as causas físicas forem maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. De repente eu tenho um casamento onde eu sou rico, eu tenho um iate, eu tenho uma mansão, eu estou casado, e aquela pessoa está casada porque ela adora usufruir do iate, da mansão, daquilo tudo. Chegou, desencarnou, puf, tem iate? Tem mansão? Tem viagens? Tem? Não tem? Então, se aquele relacionamento ele foi por uma questão de amor verdadeiro, de afinidade, né? Legal, vai continuar. Agora, se a causa material é que foi o motivo maior, não vai ter porquê, vai acabar se afastando. Vamos lá. Pergunta 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? Ou seja, tem a alma gêmea, né? A minha metade. Ora, se eu tenho metade, então eu estou incompleto, eu sou um espírito incompleto. E não é isso, nós somos espíritos completos, tá? Resposta, então, não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Você tem que encontrar, não. Pode até estar programado esse encontro, mas não quer dizer que tem que acontecer, tá certo? Existe o livre-arbítrio. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Pergunta 299. Em que sentido se deve entender o termo metade, né? Alma gêmea, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse metade do outro, separado dele seria incompleto. Então, não existe a alma gêmea. Existem espíritos afins, espíritos com a mesma afinidade, com a mesma sintonia, com o mesmo objetivo. Pergunta 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Então ele fala, todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Eu sou um espírito malvado, eu sou um cara que eu não gosto de ninguém, eu sou um cara antipático, eu quero mais que o outro se lasque. E tem um espírito comigo que ele pensa igualzinho a mim. Quer mais é que o outro se lasque mesmo, isso tudo. Legal. A gente vai para uma esfera, um plano inferior. Aí, ele percebe que o caminho não é esse. Que esse negócio de querer atrapalhar o outro não está com nada. Só traz dor para ele, sofrimento. Aí ele fala, peraí, eu vou mudar de vida. Eu vou me elevar. E eu prefiro continuar querendo que o outro se lasque mesmo. Vai ter afinidade esse espírito comigo? Não vai. Em casos de desobsessão, é muito comum, inclusive, espíritos que de repente resolvem evoluir, trabalhar no bem e tal, serem cobrados por aqueles, não, porque o lugar dele é aqui, ó, é prejudicando, é
fazendo e tenta obsediar. Mas aí pela própria atitude do bem que aquele ali adquire, ele já cria uma proteção, né? Porque aquele já não tem mais essa afinidade, essa mesma sintonia, ele acaba se afastando. Né? Então existe a sintonia, a vibração. Pergunta 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações ou seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a individualidade, aquilo que ele falou. Não vai ter espírito para me completar ou para me separar. Nós somos uma unidade completa. Eu posso ter um outro que, junto comigo, com a mesma sintonia, o mesmo foco, com os mesmos objetivos, os mesmos pensamentos, podem agregar. Opa, vamos ficar mais fortes. Mas se tivermos separados, eu não vou ficar pela metade, não vou ficar... Que é isso? Não faz sentido nenhum, né? 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos. Então ele fala na igualdade dos graus de elevação. 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Então ele fala o quê? Na medida que tiver um aperfeiçoamento. Eu estou aqui, penso no bem, aí aquele só pensa no mal. Ele fala, cansei disso, peraí, eu vou trabalhar no bem também. Ele chega para cá, ele não vai ficar compatível comigo? Vai. Então, pode ficar, não tem problema nenhum. E finalmente, dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certo, se um é preguiçoso. Eu tenho uma afinidade, vou trabalhar no bem, quero uma empreitada aqui de fazer as coisas certas, e aí eu vejo que aquele espírito, agora ele ficou na preguiça, agora ele não está mais afim, agora ele já está... Olha só, ele perde essa sintonia. Então, alma gêmea existe? Não existe. Existem espíritos simpáticos e existe o nosso livre-arbítrio. Tá ok? Para a gente trabalhar e agir com espíritos compatíveis, né? Encarnados ou desencarnados, compatíveis conosco, tá certo? Finalizamos então o programa de hoje. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!